Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero ressaltar que mais tarde, depois do almoço, eu vou estar inserindo mais uma matéria dentro do quadro Cartas na Mesa. E hoje eu vou abordar a seguinte questão. Na sua opinião, os filhos cristãos devem obedecer aos pais não cristãos? O que é que você pensa sobre isso? Daqui a pouco eu vou estar dando a minha opinião sobre esse assunto. Dentro do quadro Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. A palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 27, que diz o seguinte: E disse-lhe, eu vou primeiramente ler o versículo 26. E disse o anjo a Jacó: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Como príncipe, lutasses com Deus, e com os homens, e prevalecestes. Até aqui. Amados, esta é a famosa passagem em que Jacó vai ao vale de Jaboque e ele luta com o anjo, né? Você conhece a história, conhece o texto. Não é sobre isso que eu vou falar. O assunto aqui é outro, tá bom? E aí, o anjo perguntou a Jacó: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Ontem, no culto de ontem, o Zé, um dos pregadores lá da igreja, né? Ele pregou sobre isso. E ele falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Uma passagem maravilhosa. Sabe? Uma mensagem maravilhosa. Ele pregou muito bem ontem, o Zé, né? Ele é chamado lá de Zé Igreja. Mas é um servo de Deus. É um cara que eu respeito muito. Sabe? E ontem ele pregou sobre isso. E durante a mensagem, ele disse sobre identidade. E é sobre isso que eu vou falar. Quero lhe perguntar: quem é você na presença de Deus? Você tem usado uma identidade verdadeira? Você tem mostrado para Deus quem você realmente é? Ou você tem usado, uma falsa identidade para Deus? Você tem sido na presença de Deus
ou você tem se mostrado na presença de Deus aquilo que você não é? Jacó, no hebraico, significa enganador. E há passagens anteriores a esta que mostra Jacó enganando, Jacó enganando Isaac, seu pai. Claro que teve a ajuda da Rebeca, porque para Rebeca o filho predileto dela era Jacó, e de Isaac era Esaú. Aí tem aquela passagem da primogenitura, em que Esaú abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó, ele estava usando uma identidade que ele não é. Segundo a profecia em que o anjo disse a Isaac e Rebeca, apesar do nome de Jacó em hebraico significar enganador, ele não foi nascido por Deus para mentira, para enganar as pessoas. Então ele está usando uma identidade de que ele não é. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Peraí. E nessa passagem aqui, Jacó mostrou realmente quem ele é. E aí o pregador de ontem, o Zé Igreja, ele falou o seguinte, que o Val de Jaboque, ou Vale de Jaboque, aonde Jacó estava, era um lugar de deserto. E que foi necessário que o anjo ferisse a coxa de Jacó para que ele percebesse quem realmente ele era. Porque até então, ele estava vivendo uma vida de enganação. Ele estava vivendo uma coisa que ele não é. E nesta passagem aqui, que ele lutou com o anjo para receber a bênção de Deus, ele percebeu que ele estava vivendo uma vida de ilusão, uma mentira, uma ilusão, que ele não foi escolhido por Deus para enganar as pessoas, mas sim para ser um guerreiro. E aí Deus mandou o anjo dizer a ele que o nome dele seria mudado para Israel, que no hebraico significa aquele que luta com Deus. E aí eu te pergunto novamente, quem é você na presença de Deus? Será que você está vivendo uma vida verdadeira na presença de Deus? Ou você está apresentando uma falsa identidade na presença de Deus? Pela lei da sociedade brasileira, apresentar falsa identidade é crime. E eu te digo, amados, quando você está vivendo uma vida falsa,
dupla. Para Deus, saiba de uma coisa: você está cometendo um crime contra Deus. E quando uma pessoa comete crime, tem que ser punida. E qual foi a punição de Jacó aqui? A ferida na coxa. Muitas vezes, amados, é necessário punição para a gente saber quem realmente a gente é na presença de Deus. Muitas vezes é preciso Deus puxar a nossa orelha, porque a palavra de Deus diz que Ele repreende aquele que Ele ama. Ele castiga porque ama. E muitas vezes não apresentamos uma verdadeira identidade para Deus. E aí eu quero dizer o seguinte, amados: se você não tem sido verdadeiro para com Deus, irmãos, você está cometendo um crime para Deus. Primeiro que Deus, Ele sabe tudo o que você faz na sua vida, como Ele sabe da minha. Não adianta você querer esconder, não adianta você querer justificar para Deus, dar desculpas, que Ele sabe. Ou você acha que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Sabia. Mas Ele fez aquilo para que Adão e Eva soubessem que com Ele ninguém brinca, com Ele ninguém zomba, com Ele não tem mentiras, com Deus não tem desculpa. E tem muitos vivendo uma falsa identidade na presença de Deus. E isto é crime. Pode não ser crime para a sociedade, para a justiça, mas para Deus é crime. E quem comete crime, como eu já falei, precisa ser punido. Então, amados, se você não tem vivido uma vida verdadeira na presença de Deus, é bom você se consertar. É bom você pedir perdão a Deus. Porque no dia do juízo final, Jesus não vai ser mais Salvador. Jesus não vai ser mais advogado. Jesus vai ser juiz. E Ele vai agir com justiça. Viu? Não haverá misericórdia para aqueles que estão vivendo vida dupla na presença de Deus. Então, amados, o conselho que eu dou para vocês: assuma a sua verdadeira identidade para com Deus. Deus nos criou para sermos adoradores e não para sermos enganadores. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. Eu vou ficando por aqui, mas que Deus possa abençoar a tua vida com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.